isso é claro, mas nós temos certeza que vamos conseguir aprovar e entregar mais esse presente para o Brasil, que é a diminuição do Estado, né? E na sequência vamos fazer uma reforma administrativa, reforma tributária. Temos vários temas importantes para aprovar e para entregar para o nosso país. Muito bom. Jamie, eu como um liberal que sempre fui a favor das privatizações, o telespectador sabe disso, a minha defesa incondicional às privatizações no nosso país e como isso pode impulsionar o nosso crescimento e o nosso PIB. Mas decepcionado com vários jabutis nessa medida. E que foi colocado pelo próprio relator que a maioria das emendas foram colocadas lá, 90% ele disse, pela esquerda. E mesmo assim, a gente teve toda a base do governo apoiando a medida após as alterações, ou seja, o texto do relator e não o texto do Guedes, que era o texto que a gente queria. O texto original do ministro Guedes era muito melhor do que o texto apresentado pelo relator, com jabutis. Para você entender o pior deles, é que regiões do Nordeste, Centro-Oeste e Norte, locais onde não tem gasoduto, é colocado lá como condição compra de termoelétricas a gás nessas regiões. Ou seja, colocar uma termoelétrica no local onde não tem condições de receber o próprio gás para gerar energia. O que deve gerar uma necessidade de infraestrutura que não está construída, com gastos que colocam em torno de 20 bilhões. Qual que é meu medo? Que a energia, ela encareça no país e a esquerda se aproveite disso para falar: olha, o tanto que a privatização é ruim, as ações da Petrobras foram colocadas à venda e após a privatização a energia aumentou, ficou mais cara. Isso vai condenar as privatizações, que é um bem, à custa de medidas erradas colocadas na MP. Só fazer algumas ponderações também, entrando na consonância do que o Alano falou, né? Lembrando, em termos numéricos ali de economistas, a gente vai ter um aumento de por volta de 41 bilhões e a perspectiva de ter um aumento de 10% na tarifa, né, de energia. Então, esses jabutis, de fato, são temas alheios ao objeto central que, de fato, podem contribuir para esse aumento tarifário. Isso é muito grave. Também sou a favor, desde o projeto inicial que tramita desde 2019, da MP original, que tinha, de fato, muito mais benefícios e algo muito mais concreto, porque a gente nem, na verdade, é uma privatização da forma como a gente imagina, né? É mais uma capitalização, que também é um passo, mas a gente está muito longe daquilo que é ideal. Então, realmente, essa possibilidade da construção de gasodutos em regiões as quais não tem estrutura física vai gerar um impacto ali de construção muito grande e certamente isso vai desencadear no aumento, né, tarifado no bolso ali do consumidor. A gente já tem uma energia, né, de fato ruim no nosso país e aí com todo esse processo, com o aumento tarifado, a gente tem esse risco também desse aumento. Então, eu acho que realmente esse jabutis, ele até foi colocado lá para tentar retirar esse jabutis, mas foi negado. É realmente algo que deixa a gente um pouco preocupado e, de fato, foge um pouco daquilo que a gente imagina como privatização, não tenho dúvida. Sim, e não deixa de ser uma vitória para o governo federal, né, a privatização da maior empresa geradora de energia e de transmissão do país, né? Apesar de nós termos jabutis, como o doutor Alano falou, que foram necessários para a aprovação, não necessários para o país. De fato, não foram as melhores escolhas, a melhor decisão para o nosso país, para o Estado liberal, Estado liberal que o nosso governo federal defende, mas eu acredito que não fosse talvez esses jabutis ali não teriam conseguido a aprovação. Não deixa de ser uma vitória do governo federal, é um caminho sim para o liberalismo e para os próximos passos aí, para as próximas empresas que precisam ser privatizadas. E a esquerda, como sempre, né, atrapalhando, gerando empecilhos. Na semana que vem provavelmente vai trazer mais questionamento, mais dor de cabeça para o avanço do nosso país, para o avanço econômico, para a geração econômica e a geração de empregos. Muito bom, 19 horas e 34 minutos, quer complementar, doutor Gleide? Fica à vontade, o papo aqui é aberto. Eu vi superficialmente que havia sido retirado algumas partes do texto que são consideradas como jabutis. Eu gostaria de ver aqui com o deputado se ele tem conhecimento dessas partes, o que foi retirado, na verdade, para poder retomar aí para a Câmara. Não, olha só, o que eu acho que é mais importante esclarecer é o seguinte: é muito fácil, eu acho, doutor, com todo respeito, muito fácil o teu discurso aqui, uma crítica muito... O parlamento é um colegiado plural. O nosso governo não espera apresentar uma proposta
e que ela seja aprovada 100%, naquilo que né? é 100%. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. É lógico que o governo federal, o Guedes, ele apresenta aquilo que é o ideal, mas o parlamento, para permitir a aprovação, faz inserções, aqueles que são contra vão chamar de zabuti. Mas as regiões que vão receber os benefícios, tem economistas que vão falar tudo o que quiser. Uns vão dizer que vão aumentar a tarifa. Eu já vi isso e vejo o pessoal do Novo, em particular, o tempo inteiro fazendo isso. Nós vamos lá, na época nós tínhamos a base do governo lá em construção no primeiro ano. Aí, Jamie, nós aprovávamos a matéria uma matéria enviada, por exemplo, pelo Paulo Guedes, e nós aprovávamos em 95% a matéria. Aí vinha o pessoal do Novo, né, aqueles que não têm responsabilidade com nada, porque não tem maioria para nada, não conversam com ninguém. Aí vai lá o Novo e fala assim, sobe na tribuna, e como você fez agora, eu prefiro a matéria, a original do Guedes, porque o do Guedes quer o melhor para o país. Mas não conversaram nada com ninguém, não teriam condições de aprovar nada. Aí nós aprovávamos 95%, avançávamos com a pauta importante para o país, fazíamos aquilo que é importante como um primeiro passo, vencíamos a obstrução da esquerda, conquistávamos voto no centro e aprovávamos 95%. O que o pessoal do Novo fazia? Aos moldes que está fazendo aqui agora, subia na tribuna e falava, mas esses 5% que vocês abriram mão era o principal, era o ideal, abriu mão disso. Então, nós temos que olhar para o outro lado, nós estamos caminhando, é uma trilha enorme. Nós aprovamos uma reforma da Previdência, nós vamos aprovar uma reforma administrativa, vamos aprovar uma reforma tributária, vamos privatizar sim a Eletrobras, vamos privatizar sim os Correios e vamos avançar ainda mais. O nosso governo já distribuiu, a gente vai falar de CPI e também de Covid, tenho certeza daqui a pouco, mas eu quero dizer o seguinte, o parlamento é o lugar das concessões, é o lugar do possível e não do ideal. É muito bonito falar aqui da tribuna ou aqui de uma bancada, mas lá na real... E o Novo é pródigo nisso, porque é a bancada pequena que não conversa com ninguém, e aí não aprova nada. É bonito fazer um discurso vazio e jogar para a torcida, como na minha opinião está sendo feito agora aqui. Chamou a responsabilidade para o doutor Alano agora, hein? Mas não é jogar pro vazio. A questão é ser íntegro. E integridade é ser fiel aos princípios. O Novo, ele é tolerante, inclusive com muitos projetos. Ele coloca, quando a maior parte do projeto é a favor do país, a gente tolera algumas coisas. Quando ele fica de uma forma que ele é ruim, era melhor que não ser feito, aí a gente briga e briga sim. Porque nós aprendemos o liberalismo e não pode deixar com que um governo que se elegeu falando que ia adotar uma política liberal, desconstrua toda essa política. E o Novo, ele não vai se render. Agora eu pergunto, deputado, o que adianta dar cargos para o Centrão, deixar ali Ricardo Barros, Ciro Nogueira, Arthur Lira, crescerem dentro do governo, se não tem o Centrão como base do governo para fechar essa medida que é muito importante para o país? O doutor Alano, eu acho assim, bastante utópico, né? Por exemplo, Paulo Guedes, né? Com decisões administrativas, ele busca alvo, ele tem um alvo, só que ele está no meio político. E infelizmente a privatização da Eletrobras precisa passar pelo Congresso, né? Tem que passar ali pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, e isso é algo totalmente político. E é utópico você acreditar que a íntegra de um projeto vai passar totalmente íntegro, sem alterações nem nada. Justamente por participar da política, né? Eu queria fazer uma ponderação também sobre o que você falou a respeito da base do governo. De novo, imagina, o nosso presidente foi eleito e ele fez isso. Eu era o líder do governo na época e eu era o cara que dizia não. Eu estava lá. No passado, os líderes do governo eram o que organizavam, né, a relação do legislativo com o executivo da forma que nós sabíamos como era feito. E eu era o cara que dizia não. Por isso que vocês viam uma série de críticas, o líder do governo desarticulado, não fala com um, não fala com o outro, porque eu era o cara que estava na ponta da linha para falar, não vai ser feito da maneira como era no passado. O presidente preparou o governo para receber as indicações, editou um decreto por meio da CGU que garante, por exemplo, qual a experiência que o cara tem que ter para ocupar o cargo, qual é o grau de instrução, qual é a escolaridade, traça os critérios para ocupação e a partir daí sim, vamos compor. Isso aqui você não pode criminalizar a política, né? Existe um parlamento, existe uma base, nós estamos num regime democrático em que não é uma assinatura do ministro da Economia que vai modificar o mundo, tem que passar sim pelo Congresso Nacional, isso aí chama-se democracia, e para que as pautas do governo passem pelo Congresso Nacional, o governo tem que ter uma base.
E essa base foi construída. E quem colocou as peças do xadrez lá não foi o presidente Bolsonaro. Quem elegeu essas pessoas que você falou foi o povo brasileiro. Se nós mudarmos a cabeça da população para eleger pessoas melhores, nós vamos ter, então, um parlamento mais adequado àquilo que a população brasileira quer. Agora, enquanto nós tivermos as pessoas que estão lá e as pessoas que estarão na próxima, todo e qualquer presidente terá necessariamente que lidar com as pessoas que estão. Isso faz parte da democracia.